Olá, estamos de volta para o quarto e último bloco da sabatina com Cristiano Rodrigues, o Crico do PV, candidato a deputado estadual. Lembrando a você que este quarto bloco, como nas sabatinas anteriores, nós iremos a 15 minutos. Chegando aos 13 minutos, um bip será acionado, indicando que o candidato terá 2 minutos para as considerações finais. Correia Neves Júnior. Candidato, em 2008, quando o senhor disputava a eleição de prefeito, o senhor participou de uma sabatina aqui. Ao ser perguntado sobre a sua posição em relação à união civil de homossexuais, o senhor disse que tem como base a Sagrada Família, citando Jesus, Maria e José. Recomendou ainda psicólogos aos homossexuais. O senhor acha que ser gay é uma doença? Quem recomendou isso foi você, Júnior. Eu não. Não fui eu. Inclusive, eu levantei a voz, você estava falando isso. Jamais. Agora, se você quer um posicionamento, eu acredito realmente na Sagrada Família, continuo acreditando na Sagrada Família, acredito nas forças da natureza e do Espírito Santo e tenho certeza que muitos dos leitores e assinantes do seu jornal e as pessoas que compram o jornal todo dia também acreditam e podem ter um posicionamento diferente do seu. Não, mas eu não sou candidato. O senhor é que quer ser deputado estadual. O que é relevante é a sua opinião. Então, o meu relevante... Só para deixar claro que nós vamos publicar amanhã no Comércio da Franca. Eu nunca recomendei, pessoalmente, mesmo porque eu sou plenamente defensor, já que o senhor colocou a questão, da união civil de pessoas do mesmo sexo. E jamais recomendaria tratamento para homossexual, porque eu não acho que seja doença. Eu não recomendei, não estou recomendando. A opinião do senhor, candidato. O senhor é contra ou a favor da união civil de homossexuais? Eu sou contra. O senhor é contra? Eu sou contra. Muito bem. Mas não estou recomendando o que você está falando. O senhor acha que é errado ser gay? Não é questão de ser errado ou não, eu já estou falando que eu sou contra. Cada um faz o que quer. Mas agora, o senhor é um homem público que vai ser eleito para um mandato e representar as pessoas. Tudo bem. É por isso que a sua opinião é relevante. Claro. E a minha opinião é que eu sou contra. Não existe perpetuação da espécie pelas forças da natureza e do Espírito Santo entre pessoas do mesmo sexo. E eu preciso ser respeitado, assim como muitas das pessoas que leem o seu jornal, de ter esse posicionamento. Não vou ficar em cima do muro. Eu estou tendo um posicionamento. Então, e aí, para voltar, o senhor acha que é errado ser gay? Não sei para que você está insistindo nisso, candidato, eu te falei. A pergunta, por favor. Contra. Estou contra. O tema incomoda? Não é questão de incomodar. Eu defendo a Sagrada Família. Eu fui criado desse jeito. Eu acho que a gente incomoda mais ainda, porque eu já respondi que sou contra, morreu o assunto. Candidato, nós temos mais coisas para falar aqui, nós temos projetos. Eu presumo que o senhor seja contra a adoção de crianças. A adoção, ela não tem como ser contra, porque já existe uma estrutura, conversando com as assistentes sociais, que uma pessoa solteira pode adotar. Desde que ela esteja apta, que ela passe por todos os trâmites de uma adoção, ela pode aceitar. Mesmo que ela viva maritalmente com Claro, ela pode aceitar. Legalmente ela pode. E a questão da transmissão de bens? A transmissão de bens, eu colocaria uma coisa que foge, Júnior, da questão da sexualidade. Eu acredito que a parte do companheirismo, que pode ocorrer também, não só na questão sexual, mas existem amigos um com o outro que não têm a relação sexual, mas são companheiros. Uma senhora que cuida da outra até a morte da sua vida, ela precisava ser beneficiada, ela precisa herdar aquilo, porque ela foi quem ficou do lado da pessoa até o final da vida dela. Então nós não podemos tratar essa questão da transmissão de bens só pelo ponto de vista sexual. Nós temos plano de saúde e outros benefícios que são comuns a pessoas que moram junto, por exemplo. Acredito que deveria, que moram juntos, se aquela pessoa cuida dela, é um benefício que ela só vem ajudar a pessoa, a compartilhar a pessoa que está junto com ela. Candidato, a situação das cadeias do estado de São Paulo é preocupante. A maioria delas está superlotada. O que o senhor pretende fazer a respeito? Olha, a gente vê o investimento do governador na parte penitenciária, na reforma das delegacias. A gente vê o policial aí andando de carro novo, mas não adianta uma ferramenta de última geração na mão do mestre artesão que não sabe utilizá-la. Eu acredito que o preso tinha que trabalhar. Nós teríamos que adaptar essa estrutura penitenciária a trabalhos dentro dessas instituições para que elas fossem produtivas. A partir do momento que elas fossem produtivas, nós teríamos condições de multiplicar essa estrutura penitenciária e resolver o problema da superlotação.
Edson Arantes. Candidato, as queimadas de cana, inclusive já falamos a respeito, e pastagens constituem um problema para a população, principalmente na nossa região. Caso eleito, o que exatamente o senhor pretende fazer para diminuir o problema? Edson, é bom deixar claro que nós do Partido Verde não somos contra o álcool. Tá? O álcool é um combustível ecologicamente correto, mas nós precisamos criar estruturas dentro da produção do ciclo do polo da cana que possa minimizar os impactos. Nós temos experiências, por exemplo, do Grupo Native, que mantém faixas de preservação entre as canas, que já não utiliza mais a queimada deve ser realmente abolida. Se for preciso o governo financiar mais equipamentos para mecanização, o treinamento dessas pessoas, que elas também, essas pessoas que trabalham na cana, elas precisam ser aproveitadas, elas não podem ficar sem o emprego. E essa é uma questão crucial. Elas vão fazer o quê? São 140 mil trabalhadores nos canaviais paulistas hoje. Então elas precisam ser remanejadas. A cana dá muito dinheiro, né? Já viu algum usineiro pobre? Eles têm condição de pegar dessas pessoas e dar uma contrapartida social, de treinar essas pessoas para que adaptem a uma nova. Mecanizada. Diminui emprego, mas aumenta outros empregos. O equipamento precisa de gente para apertar o parafuso, para dirigir. Essa estrutura que eu estou te falando da questão das reservas, das faixas de preservação, vai precisar de gente cuidando disso. Que é que o pessoal da Native está fazendo. Você acha que absorve todo mundo ou uma parte? É possível absorver sim. Nós vamos gerar novos empregos. E os usineiros podem fazer isso. Nós não queremos falta de emprego na indústria canavieira. Nós queremos que eles se adaptem, que o usineiro dê uma contrapartida social. Isso eles podem fazer e nós vamos exigir enquanto deputado. Questões que também sempre são debatidas em épocas eleitorais são as demandas relacionadas à terra. O que o senhor pensa sobre a invasão de terras? O senhor defende a reforma agrária? Olha, eu sou contra a invasão de terra. Tá? A minha família vem de origem muito pobre. O sonho do meu avô era ter um pedacinho de terra. Nós levamos 3 gerações para ter uma pequenininha propriedade, onde a gente exerce atividade de produto orgânico nessa propriedade. Mas, por outro lado, eu acredito que nós temos que dar iguais oportunidades. Já existe créditos para pequenos produtores comprarem suas terras. Comprar e pagar e ter um incentivo para produzir é diferente de dar de mão beijada. Agora, não é porque eu sou contra a reforma agrária que eu não vou lá no Sem Terra fazer o que a gente estava fazendo, ajudando eles a plantarem árvores, divulgando o trabalho dos produtos que eles estão fazendo. Né? A gente tem 2 situações aí, já aconteceu algumas invasões. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos ajudar e recolocar essas pessoas, esses pequenos agricultores, porque você dá a terra, às vezes, para o cara que não sabe, nunca plantou um pé de couve na vida dele. E aí? Adianta dar a terra para esse cara só? Não, nós temos que criar uma estrutura que ele possa realmente produzir. Agora, eu estive conversando com o pessoal no encontro da Igreja Católica, que eles querem limitar a quantidade de terras. Eu sou a favor que tenha limite na propriedade de terras, principalmente para que a gente não tenha grupos internacionais sendo donos de estados brasileiros. A CNBB sugere limitação em 1.000 hectares. É uma medida que o senhor acha válida? Todo esse trabalho ele precisa ser estudado e dialogado com a sociedade, mas eu acredito que seja válido, sim. Candidato, o senhor concorda ainda em relação a esse tema com o candidato Alckmin, que disputa o governo do estado pelo PSDB? Ele sempre diz que se invadiu, vai ter que desinvadir. O senhor é favorável? Olha, numa situação de conflito, a primeira coisa é tentar não usar a violência. Agora, nós não podemos deixar desprotegido aquela pessoa que tem a posse da terra. Primeiramente, acho que deve-se buscar um diálogo. Assim como se resolve uma questão internacional de uma grande guerra, não é diferente do que a gente tem que fazer também na relação de um conflito. Nós mesmos, briga é uma coisa que a gente deve evitar, em todas as circunstâncias. Agora, se não tiver jeito, a pessoa tem que se defender, ou então você tem que garantir o direito daquela pessoa que está ali. Candidato, Marina Silva, a candidata do PV à presidência da República, e Fábio Felsman, ao governo do Estado, ainda não pisaram em Franca nesta campanha. Por quê? Porque o trabalho do PV está começando a aparecer aqui na região agora, né? Mas tenho certeza, faço uma promessa a vocês aqui, que eu ainda vou trazer a Marina Silva.
Eu tenho conversado com o Zica, que é o assessor da agenda dela, e ela não pode deixar de vir numa cidade aí, que está chegando aí nos seus 400 mil habitantes, uma cidade que é polo calçadista, uma cidade que tem uma mídia como a mídia de vocês, que eu tenho certeza que daria uma repercussão para ela, uma entrevista aqui no jornal, ou mesmo na Rede Record também, que pega as 150 cidades. Então nós temos mídia, estrutura suficiente para receber a Marina Silva. Inclusive peço a colaboração de vocês também, que a gente possa mandar algum documento mostrando esse briefing da cidade, dos veículos, o que eles podem estar tendo de espaço almejando a campanha da Marina aqui. Candidato, qual é o seu ídolo político? Que político o senhor admira, o inspira e por quê? Bom, numa entrevista em outros jornais, eu citei alguns líderes, como o Jânio Quadros, né, o Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, e aqui em Franca, o Hélio Palermo, né, o Torquato Caleiro, que a gente fez até um movimento onde o jornal me ajudou para não ser demolida a casa dele, que infelizmente é onde ela ajou calçados, que são pessoas ilustres que você pensa aí há 50, 60, muitos anos atrás, conseguiram trazer a estrada ferroviária, né, as linhas de trem, para o município de Franca. Se a gente voltar atrás, era como se trazesse um metrô hoje para Franca. Nós estamos sem esses líderes, nós estamos perdendo essas lideranças, com salvas exceções, né, mas nós precisamos resgatar. Inclusive, eu aproveito o espaço para chamar a juventude para participar. Porque eu estou saindo candidato para abrir um espaço, mas eu espero que tenhamos mais candidatos a deputado, a prefeito, a vereador, jovens. O jovem precisa tomar gosto de novo pela política.